Encontrando o máximo divisor comum pela decomposição em fatores primos. Nós estamos dando continuidade à nossa aula de máximo divisor comum. Estamos na página 58. Só que nesse momento nós vamos encontrar o máximo divisor comum por um método mais prático e mais rápido. Certo? Então, esse método é chamado decomposição em fatores primos. Nós vamos pegar o 280 e o 300 e vamos decompor em fatores primos, ok? Para vocês observarem como é que é feito. Então, colocando aqui, ó, decomposição em fatores primos. Primeiro, a gente vai saber quem são os fatores primos. O primeiro é 2, 3, 1, 5 e 7. Esses são os fatores primos que nós vamos fazer a decomposição dos números. Então, tá aqui 280. O primeiro fator primo que nós vamos pegar é o 2. Por quê? Porque 280 é um número par. Então, 280 por 2 dá 140. 140 continua por 2 porque é par, que dá 70. 70 continua por 2 porque é par, que é igual a 35, a divisão. 35 é ímpar, então ou é por 3 ou é por 5, mas por 3 não dá uma divisão exata. Então, vamos pular para o 5. 35 dividido por 5 é igual a 7, e 7 por ele mesmo, que é igual a 1. Então, nós temos aqui, ó, quantos fatores? 2. Não vamos escrever a quantidade de fatores como aí o expoente, ok? Então, 2 ao cubo vezes 5 vezes 7. Ah, mas eu não sei fazer de cabeça essa da composição, então vamos fazer as continhas, ó. 280 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes 2 é 2, para 2 nada, abaixo 8. 8 dividido para 2 é 4, 4 vezes 2, 8, para 8 nada, e o 0 abaixa no resto e no quociente. 140 por 2, 1 é menor do que 2, então vamos pegar o 14, que dá o quê? 7. 7 vezes 2, 14, para 14 nada, abaixo o 0 no resto e no quociente. 70 é por 2. 7 dividido para 2 é igual a 3. 3 vezes 2, 6, para 7, 1. 10 dividido para 2 é igual a 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. 35 é por 5, porque por 3 não dá exato, que dá 7. 7 vezes 5, 35, para 35, nada. E 7 é por ele mesmo, que é igual a 1. 1 vezes 7 é 7, para 7, nada. Então, se você tem dúvida, você vai fazendo as continhas. Agora, vamos para o 300. Vamos decompor em fatores que estão aqui, ó, entre esses fatores que eu apresentei. Por 2, porque é par, que dá o quê? 150. Por 2, que é par, que dá 75. Mas 75 é ímpar, e ele dá por 3. Então, tá aqui, que dá 25. 25 é por 5, que é igual a 5. E 5 é por 5, que é igual a 1. Então, tá aqui, ó. 2, quantos fatores? 1, 2. Vezes 3... vezes 5. Quantos fatores 5 nós temos? 2 fatores 5, então é o expoente. Tá ok? Então, agora nós vamos determinar quem é o máximo divisor comum. Então, 280. A fatoração de 280 é 2 ao cubo, vezes 5, vezes 7. A fatoração de 300 é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Então, aqui nós vamos determinar quem são os fatores comuns. 2 e 2, 5 e 5. Eles são os fatores comuns. Então, o que nós vamos observar? Quem são os fatores que têm o menor expoente dentre os comuns. Então, o máximo divisor comum de 280 e 300, nós vamos escolher os fatores comuns de menor expoente. Aqui, ó, entre os dois fatores aqui, o menor expoente é esse que tem aqui, ó, 2 ao quadrado. Vezes 5, porque 5 e 5 ao quadrado, o menor expoente é esse aqui, que tem expoente 1. Tá subentendido? Então, tá aí, ó. E agora, extrai a potência, certo? Vamos extrair essa potência. Vamos pegar aqui 2 ao quadrado. Vamos escrever esse fator aqui, dois fatores. 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, nós temos 4 vezes 5, que é igual a 20. Então, 20 é o máximo divisor comum de 280 e 300.
certo? Agora eu vou aqui. 2 ou mais números que têm o máximo divisor comum igual a 1 são chamados de números primos entre si. Temos 2 exemplos, o 8 e o 15. Os divisores de 8 é 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 15 é 1, 3, 5 e 15. Os divisores comuns entre eles é somente o 1, não há outro divisor comum. Então, nesse caso, os números são chamados primos entre si, quando eles têm unicamente o divisor 1 como divisor comum. Ok? Então, vou aqui explicar um pouquinho aqui do exercício, ok? Então, a questão 22, a letra A. A letra A está pedindo que a gente encontre o MDC de A e de B. Então, vamos pegar aqui o A, fatoração de A. É 2 ao cubo, tá aqui, vezes 3, vezes 5. A fatoração de B é igual 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7. Quem são os fatores comuns? É 2 e 3, ó. Eles são fatores comuns porque eles aparecem tanto na fatoração do A como na fatoração do B. Então, o MDC de A e de B é 2 ao quadrado, que é o que tem menor expoente, tá? Porque eles dois aqui são comuns, o que tem menor expoente é o 2 ao quadrado. E aqui, entre esses dois que são comuns, o que tem o menor expoente é o 3, hein? Então, 2 ao quadrado é 4, vezes 3, que é igual a 12. Então, 12 é o máximo divisor comum. Agora aqui, aplicando a decomposição em fatores primos, determine o MDC entre os números. Então, vou responder a questão 24, vou responder a letra A. Certo? Então, pela decomposição em fatores primos, vamos pegar aqui 32 e fatorar, certo? 32 que dá 2, porque é par, que é igual a 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Agora, a decomposição do 48, por 2, porque 48 é par, por 2 que dá 24, por 2 que dá 12, por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, e 3 é por ele mesmo que dá 1, certo? Então, quantos fatores 2 aparece aqui? 1, 2, 3, 4, vezes 3, certo? Então, nós vamos pegar aqui 32, a fatoração do 32, que é 2 elevado à quinta, e a fatoração do 48, que é 2 elevado à quarta potência, vezes 3. Então, quem são os fatores aqui comuns? Apenas esses dois aqui, ó, 2 à quinta e 2 à quarta. Então, o MDC entre 32 e 48 é o menor. O número é o fator comum que tem o menor expoente, no caso é o 2 elevado à quarta, que dá quanto? 16. A 16. Vamos ver aí como é que é esse negócio aqui. Então, ó, um fator, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. O próximo é o 25. Verifique se em cada caso os números são primos entre si. Justifique sua resposta. Então, 25, você vai encontrar os divisores, pegar aqui a letra A, os divisores de 25, os divisores de 25. Você vai encontrar esse conjunto aqui, certo? Depois, os divisores de 30. Você vai encontrar também esse conjunto. Se eles tiverem unicamente o 1 como divisor comum, você vai justificar a resposta. Você vai dizer que eles são primos entre si, porque eles têm unicamente o 1 como divisor comum. Se isso não existir, você diga não são primos entre si.